Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha mais uma edição do Painel Regional, né? Sempre de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com as personalidades da região, personalidades do Brasil, debatendo, discutindo, aprofundando as pautas, né? Os assuntos importantes que a gente coloca em debate aqui no programa, relacionados, claro, às cidades da região metropolitana e debatendo também, discutindo a pauta nacional. Lembrando que você tem à sua disposição sempre o nosso telefone, o 3014-5281, pelas redes sociais. Você participa também através do facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, que é o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional, acompanha, confere a gente em tempo real. E o programa encerrado, depois ele vai para o YouTube, você revê como preferir os melhores trechos ou o programa por inteiro. Reprise do Painel Regional também de segunda a sexta, às 20 horas, 8 da noite. E a gente se encontra também aos finais de semana. Sábado tem uma edição do programa às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Eu vou anunciando aqui já a bancada à minha esquerda, que faz parte desta edição importante do Painel Regional. Flávio Brancato conosco, diretor-presidente do Terminal de Passageiros aqui do Porto de Santos, o Concais. Ao lado dele o nosso comentarista tradicional aqui do programa, Uriel Vilas Boas, e a bancada feminina aqui, à minha direita, com a doutora Marta Virgini, delegada titular da Delegacia do Turista do Porto de Santos. A gente, na abertura, como sempre, destaca aqui para o telespectador os nossos parceiros, né? Jornais que estão conosco diariamente aqui no Painel Regional, como é o Diário do Litoral, o DL, que traz na capa esta manchete: segurança nas rodovias terá reforço a partir de segunda. Segunda é segunda-feira, né? Patrulhamento nas 4 estradas de acesso à Baixada contará com efetivo diário 56 PMs. Esperemos que os resultados sejam os melhores possíveis. Eu passo ao Flávio Brancato aqui um exemplar que me ajuda a distribuir lá ao Uriel, tá certo? A doutora Marta Virgini recebe aqui também um exemplar desta edição do Jornal Diário do Litoral. E a gente também destaca, do mesmo grupo de comunicação do DL, não é? A manchete aqui do Gazeta de São Paulo, jornal que circula por todo o estado, né, pela região também. Aqui está, deixa eu centralizar aqui, né? O governo Dilma apresenta nova equipe econômica. O Palácio do Planalto anunciou os primeiros nomes para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Já foi amplamente anunciado pela mídia, não custa a gente só relembrar. O novo ministro da Fazenda será o engenheiro e mestrado em economia Joaquim Levy, homem do mercado financeiro, indicado pelo Bradesco, né? Por isso que muita gente brinca, né? Não podia o Itaú não podia, o Bradesco pode. Então, indicado pelo Bradesco, Joaquim Levy assume em 1º de janeiro a Fazenda. Alexandre Tombini segue como presidente do Banco Central e como no Ministério do Planejamento vai assumir Nelson Barbosa. Gazeta de São Paulo aqui também ao Brancato e ao Uriel Vilas Boas, e também um exemplar aqui para a nossa doutora Marta Virgini. Tecnicamente, você sabe, a gente anuncia sempre e cumprimenta sempre os convidados aqui do programa pela esquerda, tá certo? Do apresentador, não sua que está aí do outro lado. Flávio Brancato, diretor-presidente do Concais, obrigado pela presença. Tudo bem, Brancato? Tudo bem. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Podemos aí conversar e debater sobre os cruzeiros marítimos. E outros assuntos. E outros assuntos também, né? Correlatos, é verdade, sem dúvida. Conversar. Uriel Vilas Boas, tudo bem, Uriel? Tudo bem. A gente está aí numa expectativa de que as coisas mudem nessa nossa região e as informações sobre turismo, e ainda mais esse turismo que é feito pelo mar, chama muito a atenção e pode motivar umas discussões interessantes. Estou muito satisfeito de participar do programa. Muita satisfação, a gente recebe novamente aqui no programa, né, doutora Marta Virgini, não apenas uma delegada, mas uma pessoa que se aprofunda em temas importantes ligados à segurança e está sempre à disposição para debater temas diversos, né, que a gente coloca em pauta, em discussão no programa. Hoje é um tema absolutamente relacionado à função dela, tá certo? Vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Tudo bem, Marta? Prazer revê-la. Tudo ótimo, é sempre, o prazer é todo meu. Adoro estar aqui entre amigos e hoje, em especial, falar sobre o meu trabalho, é verdade, não é? Então vai ser, com certeza, um excelente bate-papo. Com certeza. E lembrando sempre, né, você pode participar pelo telefone 3014-5281, pelas redes sociais facebook.com
youtube.com/painel regional TV, e quem recepciona você e transfere aqui para nós, né, as suas participações é sempre a companheira jornalista, nossa Ione Furukawa, antenada aí com as redes sociais e com os telespectadores. Tudo bem, Ione? Boa tarde. Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde a minha companheira feminina Marta, boa tarde para você aí de casa que nos assiste também. Hoje, além do Facebook para a sua participação e do telefone, através da nossa produção, nós temos um vídeo que a nossa repórter Jéssica Alves fez no terminal de passageiros, né, o Concais, perguntando para a população qual a expectativa de viajar agora em 2014, 2015. Muito bem. Bom, eu queria colocar rapidamente uma questão, Brancato e Marta, que não está diretamente relacionado ao terminal de passageiros, ao Concais, nós vamos ver o VT daqui a pouquinho, aí ele vai chamar, né? Mas essa manchete aqui do DL, né, com o reforço nas estradas, nas rodovias, e essa criminalidade, esses ataques que vêm se sucedendo aqui no sistema de imigrantes, nas rodovias correlatas. Isso pode, evidentemente, isso pode, claro que pode, né? Pode e prejudica o turismo da cidade e o turismo da região. Não sei se teria uma relação direta na questão dos cruzeiros marítimos, porque o pessoal faz os pacotes aí no interior, em outros estados, na Grande São Paulo, e normalmente vem com ônibus, enfim. Muita gente vem de carro, mas muita gente fica preocupada, não fica não, Brancato? Não há dúvida, né, Boturão? Qualquer movimentação nesse sentido de riscos, perigos, enfim, né, afeta. A gente, evidentemente, não tem lá uma estatística, né, de se houve ou não uma diminuição, se pessoas desistiram de viajar de navio por causa desses fatos que têm ocorrido, mas é sempre uma preocupação. E eu acredito que essa ação, né, que está sendo aí implementada pela polícia, etc., que, a meu ver, deveria ser mais ainda reforçada, principalmente polícia militar, polícia rodoviária, né? Porque não é admissível que numa região como a nossa, né, a gente ainda encontre fatos dessa natureza e problemas desse tipo. Então, o cidadão compra o pacote dele lá em Ribeirão Preto, por exemplo, em Campinas, em São José dos Campos, em Marília, até em Minas Gerais, por exemplo, né? Normalmente virá de carro. Ou fretará um ônibus, micro-ônibus, ou um ônibus, enfim, e vai passar pelo pedágio, vai passar pela interligação e vai descer pela Anchieta, né? Aí o sujeito abre o jornal, vê pela internet, vê o noticiário de TV, ônibus é metralhado na serra, turista é saqueado no arrastão na parada do congestionamento da Via Anchieta, é uma coisa que choca, né? Choca, e é o que a gente diz, né? Isso, independentemente, até estamos falando especificamente aí sobre o turismo, né? O que afeta o turismo, mas independentemente disso, a gente tem aí as pessoas que utilizam a rodovia a todo momento, toda hora, os trabalhadores, né, que se deslocam para São Paulo, para a região do ABC, vão e voltam praticamente todos os dias. Então é um problema bem mais amplo, né? E afeta muito mais gente. E realmente medidas mais drásticas, mais pesadas têm que ser tomadas. Pois é, além da Operação Verão, encerrada a Operação Verão, esses policiais deverão permanecer aqui, dando maior cobertura, maior segurança aos usuários do sistema Anchieta Imigrantes. Vale a pena a gente ressaltar, discutimos, debatemos isso com profundidade aqui na quarta-feira, né? No dia seguinte, a visita do prefeito Paulo Alexandre ao secretário Grelli, ao governador do estado, e ficou claro, né? A pressão do prefeito fez efeito, né? O prefeito tem uma entrada muito grande no governo do estado e a pressão dele fez efeito, e me parece que, a princípio, esse número de policiais, me parece que, se for para manter esse pessoal no sistema, eu acho que vai melhorar, não é, Marta? É um começo. Realmente é muito grave isso, então as autoridades não podem se furtar a esse evento. Realmente, como o próprio Brancato já disse, a população, tanto de São Paulo quanto da região, é muito comum esse trânsito. Nós quase que semanalmente fazemos essa ida e volta a São Paulo. E pior, eu vejo um pouco pior, ainda mais com relação aos turistas. Nós temos muitos turistas estrangeiros que vêm dos navios da Europa, então eles vão subir a serra para pegar o seu avião. Quando o navio vai embora, esses turistas também vêm para cá, eles descem a serra para pegar o navio e voltar para o seu país. Então, compromete, inclusive, a imagem da cidade e do país. E realmente fica
a impressão de que não tem controle, que não tem segurança. Então, eu faço parte de um órgão de segurança pública, então sei bem que nós, como agentes da segurança pública, nunca podemos nos furtar da responsabilidade de dar uma resposta à sociedade e evitar ao máximo que esse absurdo torne a acontecer. É importante que a Marta ressaltou, não é, Brancato? Porque muita gente não sabe, não faz essa conta, mas tem gente que vem de navio, de outro país, para no Porto de Santos, sobe a serra, pega o avião e vai para o Rio. Isso aí. Exatamente. Faz um passeio, um tour pelo Rio de Janeiro, à noite, no dia seguinte, volta, pega a ponte aérea de novo, desce a Santos novamente, pega o navio e aí segue o seu cruzeiro normal, né? Inclusive, Buturão, destaque-se, né? Você lembrou do Rio de Janeiro, evidentemente, vamos dizer, o ponto... Um exemplo, né? Mas é o ponto marcante do turismo do Brasil, né? Mas tem muitas excursões desse tipo que você comentou que vão para São Paulo, né? Cidade de São Paulo, né? Questões de shopping, questões de museus, etc. Há um roteiro específico para esse público estrangeiro, né? Que ele desce aqui em Santos, sobe a São Paulo, faz lá o seu tour e retorna, né? Para pegar o navio e continuar a viagem. Então, realmente, além da nossa população, há esse aspecto que a Marta bem levantou do estrangeiro e que o reflexo disso para a imagem do país é muito negativo. Muito bem. Ione Furukawa, temos aí um VT sobre expectativas, né? Exatamente. De viagens e de cruzeiros marítimos, né? A nossa repórter Jéssica Alves, ela foi até o terminal de passageiros, né, o Concais, ontem para perguntar para a população, para esses passageiros, qual a expectativa de viagem, o que eles estão se programando, como é que vai ser. E muitos deles responderam positivamente. A temporada Santista de cruzeiros teve início no começo deste mês no terminal marítimo de passageiros Gilfredo Santini. O primeiro navio a aportar em águas brasileiras foi o Impress, da empresa Pumantur, que aguarda cerca de 800 mil passageiros. O terminal conta com toda a infraestrutura necessária, lojas, cafeterias e agora um novo estande, que vende roupas e acessórios do Pelé, o rei do futebol. Mas o importante mesmo é viajar com a família e amigos. Como que foi para você planejar essa viagem? Você está vindo com amigos, família? Tô vindo com uns amigos, né? Porque, na verdade, a gente é da escola. E a gente tava querendo fazer uma viagem legal e tal, e a gente escolheu fazer cruzeiro. E tem duração de quanto tempo esse cruzeiro que você vai fazer? 3 dias. Essa é a sua primeira viagem? Você está viajando com quem? Não, na verdade, esse é o nosso 6º cruzeiro. Nós estamos viajando em família, esposa, filhos, filho, nora, e sempre é um... Todo ano vocês viajam? Todos os anos. Já fizemos 2 vezes a Argentina, fizemos a costa brasileira subindo até Maceió, e agora nós vamos fazer esse cruzeirinho curto no Rio de Janeiro. Vocês têm mais ou menos quantas pessoas? Nós somos um grupo muito pequeno, é bem família mesmo, somos 4. Com quem você veio viajar? Como foi o planejamento dessa viagem? Essa viagem a gente faz todo ano, junto com os amigos e com os familiares. O ano todo a gente fica planejando essa viagem, porque a gente gosta muito de estar aqui no cruzeiro, todo mundo junto, para confraternizar o fim de ano, a amizade, enfim, celebrar a vida. Mais ou menos quantas pessoas estão com você? Nosso grupo hoje está com 40 pessoas esse ano. Muito bem, então eu penso, gostei da frase, viu? Celebrar a vida, legal, tá certo. Você trabalha o ano inteiro, né? Rala o ano inteiro, estuda o ano inteiro, chega um momentinho para dar descontraída, seja pelo mar, seja para a montanha, seja para onde for, estamos aqui para falar dos cruzeiros marítimos, né? Temporada 2014-2015 é maior que a 13-14, que a 12-13, não é maior, mais ou menos a situação igual. Como é que estamos nessa temporada? Praticamente mantém-se o número das últimas 2 temporadas, né? Nós temos aí movimentação aí de cerca de 800 mil passageiros, né? Entre embarque e desembarque, e mantém-se aí praticamente. Nós temos uma diferença, aumentou bastante com relação à temporada passada o número de escalas, né? E retornaram neste ano os famosos e bem vistos mini cruzeiros, que na temporada passada praticamente eles estavam descartados e retornaram com 3 dias, 4 dias, que hoje ainda é o grande chamariz, né, principalmente aquelas pessoas que fazem a primeira viagem. Não é o caso de quem nós escutamos aí,
E tem esse outro aspecto que há vamos dizer, as pessoas que viajam voltam a viajar, né? Experimentam, e o experimento é que são com essas viagens de 3 dias, depois eles querem fazer viagens maiores, navios diferentes, destinos outros, e é assim que prossegue. Muito bem. Uriel, pois não? Eu já participei de um cruzeiro desse tipo. Eu não consideraria um navio, não. Aquilo é um bairro. Aquilo é um condomínio, porque as pessoas se confraternizam, trocam informações, batem papo, convivem, né, com a família. É algo inusitado, porque há um preparo profissional muito grande, desde o embarque até você circular dentro do navio, as pessoas se cumprimentam. Então, realmente é algo inusitado. E agora eu vou falar como mineiro, né, porque mineiro gosta muito de trem. Mas aqui o navio deixou-nos uma marca e nós estamos sonhando, né, preparando-nos para outras viagens, porque são realmente estimulantes. É algo muito, muito especial, essas viagens. Muito bem. Quem vai gosta, né, Marta? Opa, realmente é uma opção de turismo muito viável, pelo preço, pelo custo-benefício. Como o Uriel já disse, realmente dentro do navio tem a opção de alimentação, os passeios, os bailes, o convívio com as pessoas. Então, para mim é muito bom, porque eu adoro passear de navio. Eu sou fã de viajar de navio. Eu e meu esposo, a gente quando pode dá uma escapada, dá uma fugida. Então, às vezes a gente fica um pouco triste que vê aquele navio lindo, maravilhoso, ele chega, a gente trabalha, ele vai embora e eu fico. Então, a única parte ruim do trabalho é ver que o navio está indo e eu fiquei em terra. Mas, brincadeira à parte, é muito bom. Realmente é uma opção viável. E realmente nós temos muitas companhias profissionais, então as pessoas são comprometidas, a tripulação trabalha muito, é uma carga horária pesada e eles se dedicam ao máximo. Então, quem não fez ainda, eu também aconselho a viagem de navio, que realmente é muito legal. Vai ser legal para quem não fez, como disse o Brancato, começar com a mais curtinha, né? Mesmo. Vai que o cara se sente bem a bordo, né? Curtinha mais rápido, vai e volta, né? 3 dias para entrar em casa de novo. Depois se acostuma, né? Diga, Uriel. Eu queria fazer uma ligação com a situação que nós estamos vivenciando. Quando eu fui para o Rio, desci lá em Ilhabela, passamos em Búzios. E lá no Rio de Janeiro você desce do navio, o navio lá é o seu hotel. Você desce do navio e vai circular pelo Rio de Janeiro. E uma certa tranquilidade. No caso, até onde Santos ou a nossa região se aproveitaria desses fatos, ou vindo pessoas de fora, para fazer essa mesma circulação que nós fizemos no Rio de Janeiro, com tranquilidade? Deixa o Brancato responder daqui a pouquinho. Eu estou em cima do primeiro intervalo aqui, só destacando que para a instalação do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, que vai reestruturar e modernizar o sistema de transporte público aqui na cidade de Santos, a feira tradicionalmente montada aos domingos na Avenida Francisco Glicério, pista sentido José Mineiro, vai ser transferida para a Rua Vidal Sion, entre a Rua Júlio Conceição e a Avenida Senador Feijó. Montagem das barracas vai utilizar também o prolongamento da via que vai da Senador Feijó para A residência. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, com muito prazer nesta edição. Aqui à minha esquerda, você está acompanhando com a gente aqui, Flávio Brancato, diretor-presidente do Concais, Terminal de Passageiros do Porto de Santos, ao lado do Brancato, nosso Uriel Vilas Boas, e a bancada feminina, aqui à direita, com a doutora Marta Virgini, que é a delegada titular da Delegacia do Turista do Porto de Santos, e a nossa Ione Furukawa. 3014-5281 segue aberto para você participar conosco, como também pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV. E o Uriel tinha deixado aí uma pergunta ao Brancato, e claro, também a Marta pode comentar a respeito, né? O Uriel pode repetir aí, o Brancato fica à vontade. Uma preocupação que se tem hoje em dia é a questão de segurança pública. Os cruzeiros, quando a gente sai daqui, vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, eu falo de experiência própria, você tem o porto lá do Rio de Janeiro, uma certa facilitação onde você pode circular no centro do Rio de Janeiro. Agora, a pergunta que eu coloco é exatamente esta. Quem vem para cá, no caso, descendo aqui no Porto de Santos,
pode contar com essa mesma tranquilidade em relação à circulação nas imediações e é levado a procurar essas informações para poder fazer essa circulação tranquila? Veja bem, começa da posição geográfica, né, do terminal do Rio de Janeiro e de Santos. O terminal do Rio ele está inserido dentro da cidade, ele fica no centro da cidade, na Praça Mauá, né, que é uma região ali central, bem central do Rio de Janeiro. O nosso aqui não, ele está localizado numa área do porto e, vamos dizer, longe das nossas ruas, enfim, daquilo. Mas há um programa e uma atenção muito grande, né, das empresas de receptivo aqui em Santos, das agências, para exatamente proporcionar a recepção desses passageiros que estão aqui só de passagem, que a gente chama de passageiro em trânsito, para levá-los a essas localidades, principalmente sendo a cidade, né, o centro histórico, museu, agora o Museu Pelé, que está um esforço bastante grande para movimentar, e existe todo um aparato aí de segurança, tanto da Polícia Civil, né, que a doutora Marta representa, como da própria Polícia Militar, que está presente e circulando ali em volta. Nós, inclusive, temos uma preocupação grande e temos um trabalho grande de orientar a esses passageiros que eles não saiam a pé, né, dali do terminal, porque é uma região meio erma, né, não tem, inclusive não tem o que ver na próxima região. Então essas orientações são dadas e as autoridades estão bastante atentas e a gente não tem, pelo menos, conhecimento de grandes fatos que tenham ocorrido principalmente com turistas. É verdade, não temos assim nenhum relato maior com relação aos passageiros que vêm aí pelos nossos terminais, graças a Deus, né? Graças a Deus. Na verdade, realmente, o Brancato, ele é cirúrgico quando ele fala da geografia. Realmente, Santos não há nem calçamento, nem calçadas para a população ir a pé no porto. Então, é um transporte de carro e de caminhão muito forte. Então, seria perigoso. Com relação a isso, com relação aos veículos, mas ainda por ser ermo, mas assim, a Guarda Portuária é uma instituição parceira, então eles estão presentes, circulando, como a Polícia Militar, como a minha instituição, a Polícia Civil também, e se tivesse, de fato, algum problema com esse turista que estaria transitando pelo porto, iria para a minha delegacia, que é a minha circunscrição, e eu não tenho registro, graças a Deus nós temos essa tranquilidade, então não há muita ocorrência na área do porto. Pela geografia ser distante, o centro, os shoppings, não ser possível ir a pé, então existe a preocupação, eu até participo do Conselho Municipal de Turismo, presidido, né, e capitaneado pelo secretário do Turismo, e lá vários comerciantes, vários empresários da região ligados ao assunto turismo participam. Então, eu percebo nessas reuniões a preocupação sempre e a tentativa de criar alternativas para atender esse turista. Então, realmente tem os receptivos, as possibilidades de passeios, de idas ao shopping. Então, o terminal informa bem o turista para ele evitar que vá a pé, porque ele vai ficar o quê? 1 hora caminhando para chegar a algum lugar. Então, se ele fosse... É complicado. Então, a oferta de transporte dentro do terminal é bem possível e viável. Ele pode escolher. Diga, Branca. Eu queria complementar, é o seguinte, quando a gente fala desse turista chamado, para nós lá, turista em trânsito, né, o importante para que a gente capte, né, esse público, né, e a cidade, a região ganhe com isso, há uma necessidade de um trabalho prévio, né, porque é muito difícil a pessoa desembarcar do navio ali no terminal, embora tenham ali os estandes da Secretaria de Turismo, do Convention Bureau, hoje do Museu Pelé, enfim, das agências de receptivo, mas é muito difícil a pessoa sair do navio, parar num desses balcões e perguntar, né, para onde eu vou, o que eu tenho para fazer. Existe, mas o principal para que a gente realmente tenha ganho, né, ganho no bom sentido com esse turista, tem que ser feito um trabalho prévio. Quando ele está ainda dentro do navio, no mínimo isso, ele já começa a conhecer e ter noções do que ele pode encontrar em Santos. E ele aí, ao desembarcar, ele tem essa chance de fazer esses passeios. Ali naquele entorno do Concais, que tanto se discute, né, tanto se debate, tanto se fala, e não surgem assim investimentos, infraestrutura, enfim, o que acontece ali? Para o turismo, você diz? Um todo, né?
O terminal é sempre muito elogiado, né? As pessoas falam muito, claro que de vez em quando tem alguma fila, o pessoal espera um pouco e tal. Tem muita, eu queria falar sobre esse tema também, né? Tem muita gente que vai embarcar às 6 da tarde, chega lá ao meio-dia, fica lá parado sem fazer nada, ninguém entende por que as pessoas fazem isso, enfim, mas muita gente faz, né? Quando chega até não chega antes, né? 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, para embarcar às 6 da tarde. Aí fica claro que acaba se criando uma muvuca lá, problema e tal, sempre acontece. Mas, de maneira geral, a gente tem acompanhado sempre muitos elogios ao bom funcionamento, ao bom atendimento do terminal do Concade. E as críticas sempre em relação a toda aquela área de entorno, enfim, que é uma área federal, não é? Sim, pertence ao... Não é? Da União. É o que nós estávamos dizendo, a questão da localização, né? O terminal está inserido dentro do porto, né? É diferente de algumas outras cidades, por exemplo aqui do Rio de Janeiro, que o Uriel levantou, que os terminais eles estão na cidade, né? E ali, naquela região, evidentemente, eu não vejo a menor possibilidade, a menor chance de ter ali, junto ao terminal, equipamentos, vamos dizer, dito turísticos, né? Para que esse pessoal viaje. Realmente precisa ser esse trabalho que é feito, tem um VLT ali, né? Um VLT talvez, né? Mas existem ônibus, existem... E você salientou um fato, e tem a ver com o que nós estamos falando, que é interessante. Por exemplo, tem passageiro que chega no terminal às 7 horas da manhã, e ele vai embarcar às 1 da tarde, né? Primeiro que ele fica reclamando que está demorando muito. Ele não tem a noção que ele é que chegou muito antes. Mas enfim... E são ofertados a eles passeios, city tour. É impressionante não sei se é o temor, o medo, e nós não estamos falando de segurança. Eu não sei se ele fala, não, eu vou sair daqui, vou dar uma volta e vou perder o navio. E as pessoas se agarram nos bancos ali, nas cadeiras e não saem. Por isso que eu sempre digo, o trabalho tem que ser feito antes do passageiro chegar ali. Tá? Mesmo esse pessoal que não é de outras cidades aqui da nossa região, ou que vem aqui, poderiam perfeitamente chegar às 7 horas da manhã e conhecer, ir até a cidade, que dá tempo. Né? Mas aí quem comete o erro aí? Quem falha aí? A agência? O receptivo, o receptivo. É porque eles é que têm que agir junto às empresas de navegação, né? E ter o contato direto com o turista. São eles que devem fazer esse trabalho. Marta, que acompanha isso eu preciso há dar muito uma opinião tempo já, que é né? muito mais forte que eu. Na verdade, tem o problema da agência que não passa a informação correta. Mas acho que vai um pouquinho também da cultura nossa do brasileiro. Isso acontece com os meus alunos na minha vida de professora. Alunos querem testar um concurso público e nunca leram o edital. Quer dizer, não conhecem as regras. Na verdade, quando vai viajar também, não vai ler o seu voucher, não faz a leitura das regras que estão escritas. Muitas vezes as companhias mostram, a gente vai lá, né, o turista quer fazer um boletim de ocorrência, fazer uma reclamação, e eu vou na sequência inquirir a empresa. E aí eles mostram, está aqui, está escrito o horário de chegada, está escrito. Isso aqui a pessoa não lê, deduz e vai. Aí causa aquele... bolo de gente, porque são turistas descendo no navio com aqueles que estão chegando num espaço físico limitado. Então, se fosse feito tudo no seu horário certo, os turistas desceriam, iriam para as suas casas e outros chegariam, mas pela falta de atenção e leitura à regra, ao voucher, que simplesmente diz qual é o seu horário de chegada, horário de embarque, horário de tudo, eu acho que ajudaria bastante se o turista lesse o seu voucher. Ioane Furukawa, participações aí de telespectadores conosco, não? Tem sim. A primeira é do Mauro do Gonzaga. Nesta temporada, qual vai ser o dia em que haverá mais escalas? Vai ter esquema especial da prefeitura para esse dia, como em anos anteriores, para que as pessoas que queiram ver a saída dos navios na ponta da praia? E aí, doutor Brancato? Nós temos tido contato sempre permanente, né, junto à Secretaria de Turismo. Primeiro, nos dias 6 e 20 de dezembro, teremos aqui 5 navios simultaneamente operando. Isso nós estamos falando de 6 e 20 de dezembro. Já estamos próximos, né? É agora. Depois no dia 20 de dezembro. O 20 é o do Natal. É o do Natal. A escala essa do dia 6, honestamente, eu não sei por que dia 6 ficou fixado ter os 5 navios aqui. 5 navios. Não é uma data especial, nada disso, mas enfim. E nesses dias estima-se aí um movimento aproximado de 30 a 35 mil passageiros, né? O trabalho que tem sido desenvolvido, né,
que o telespectadora levanta, é que todo um esquema é sempre dado uma atenção, vamos dizer, especial a essas datas, né? Ao normal dia a dia, mas nessas datas, e não é só para a questão de visitação lá na Ponta da Praia, que realmente é uma visão maravilhosa que se tem, né? Mas de todo o esquema da cidade para funcionar bem nessas datas, porque são datas especiais. Perfeito. Uriel, pois não. E quando se fala em turismo, as pessoas interpretam o turista, aliás, algumas pessoas interioranas interpretam o turismo como algo assim inusitado. E, delegada, eu fico preocupado com a questão profissional. Porque quando se vai viajar de avião, por exemplo, a gente sabe o tempo que tem que chegar no aeroporto sob pena de perder o avião. Não é? O turista deveria receber também, não apenas o voucher, como a senhora explica, mas eu diria chamar a atenção mesmo. Olha, leia aqui com atenção, chame a atenção dele, claro, com aquele jeitinho especial do atendimento a uma pessoa que é um cliente, um freguês. E é o estímulo para que ele volte a viajar outras vezes. E o Boturão, quando ele levantou a questão das imediações do Concais, ali, as pessoas que ficam lá 4, 5, 6 horas, que tipo de coisa ficam fazendo? Apenas sentadas? Ou elas dispõem, de televisão, dispõem de um bar, de um restaurante, de um show? Qual seria a forma de utilizar esse grande público? Chega a ser a expectativa de 30 mil pessoas de uma vez só. De um dia só. O que poderia ser feito para que esse pessoal pudesse ter ali... eu fiquei ali 5 horas, mas olha, me diverti. Mas é difícil aí, hein? Não falo show, eu digo show para 30 mil pessoas. Não, eu digo assim, algo que ele possa entrar numa sala, no computador, sei lá, fazer qualquer coisa. É uma pena porque, é a minha opinião, né? Posso estar equivocado. O entorno não ajuda, né, mano? Não. Pois é, exatamente tem que isso. ficar ali preso e o terminal tem um limite, né? Mas assim, qual a minha experiência, pelo menos? O turista tem pressa para entrar no navio. Ele está desesperado para almoçar no navio, para dar um mergulho na piscina do navio. Então, por mais que seja oferecido um bar, um restaurante, algum outro atrativo, ele foi lá para entrar no navio. Ele está desesperado para embarcar. Então, brigar com essa ânsia. Já está, porque o navio ele atraca às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Então a pessoa vê o navio lá. A entrada dele é às 6 da tarde, por exemplo. O navio está lá atracado, mas tem todo um processo de desembarque, de limpeza das cabines. Então ele não pode entrar a hora que ele chegou às 6 da manhã. Então, mas a ansiedade do turista que vai viajar de navio ela é enorme. E aí é difícil concorrer com essa ansiedade. Ione Furukawa, pois não, mais pessoas aí questionando aqui os convidados, não? Nada por enquanto. Por enquanto, tudo bem. Então vamos só completando o que o Uriel perguntou, a Marta já explanou, nós temos dentro do terminal as instalações, vamos dizer, adequadas para atendimento. São lanchonetes, tem lojas, aí existe um sistema de televisão, né, de TV, enfim, mas eu reconheço que são recursos parcos para quem fica 6, 7 horas aguardando. Ele vai ficar vendo televisão, chega uma hora que ele quer fazer outra coisa, mas ele pode se valer dessa estrutura que o terminal disponibiliza. Mas sem dúvida, se você teria que pegar esse pessoal e fazer ele passear. É a hora da ação que nós dissemos no bloco anterior, das agências de receptivo, da própria Secretaria de Turismo de Santos, que ela faz esse trabalho, incrementar cada vez mais para dar esse atendimento. Nós temos navio de passageiros o ano todo? Não, somente nessa temporada, de novembro a abril. Qual seria o potencial de ser colocado num local como esse, no Concais, naquela região, algo que o turista pudesse ir lá fazer compras e coisa tal? Então, realmente... Free shop, não. Um shopping, é um tempo muito escasso. O free shop, por exemplo, nós já tivemos lá várias, não uma só, várias reuniões, etc., até com pessoas interessadas, que são do ramo, né? Mas ocorre o seguinte, o free shop ele vai funcionar somente nos desembarques internacionais, a lei só permite nesse caso. E lá, no nosso terminal, é muito pouco esse número de desembarques internacionais. Então não há uma compensação, por o caso do comerciante, né, do empresário, de instalar lá um free shop. E outra coisa, no caso dos navios, o free shop de alguma forma concorre com o próprio navio.
porque a bordo você também tem acesso a produtos, etc., que você encontra em free shops, também com valores adequados, enfim, razoáveis. Vamos para o nosso segundo intervalo, então. Já já a gente continua essa conversa interessante sobre o terminal Concais, terminal de passageiros, essa nova temporada de cruzeiros que se iniciou há cerca de 2 semanas, né, aproximadamente. Voltamos já já. Ano que vem eu vou propor Boa. A bordo. Muito bem, esse é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que recebe com prazer aqui à minha esquerda Flávio Brancato, diretor-presidente do Concais, terminal de passageiros aqui do Porto Santos. Ao lado dele, o nosso Uriel Vilas Boas. E a bancada aqui à minha direita, a bancada feminina, com a doutora Marta Virgini, da Delegacia do Turista do Porto de Santos, e a nossa Ione Furukawa. As perguntas ainda chegando, já já a gente aciona aqui a Ione, mas nós estávamos conversando no intervalo sobre um tema interessante, curioso, né? Que é justamente o estresse do turista, né? O turista, o cara vai viajar, o casal vai viajar, a família vai viajar, o grupo vai viajar, e tem ali aquele pessoal estressado, querendo saber disso, vai dar certo, vai ter problema, isso vai acontecer aquilo, isso não está certo, aquilo está errado, e a minha mala, onde é que foi parar, cadê, eu queria meu objeto, eu queria aquilo, né? Uma confusão, é verdade isso, Marta? É verdade, estressado, brigam entre si e quer saber o pior? Acabam esquecendo o documento de identidade. E aí o que acontece? Não embarca. Não embarca. Então, aproveitando o espaço e o momento, então, se você que está nos assistindo vai viajar de navio, por favor, tão importante quanto a sua bagagem, a sua mala, o vestido de gala para a noite de gala com o comandante, é importante levar o documento de identidade. Porque se a sua viagem é para o exterior, não entra na Argentina sem documento oficial com foto. Então, é muito importante. E no afã e na discussão, acabam esquecendo da parte mais importante. E aí fica mais estressado, porque aí pagou e não embarca. Como é que será que acontece? Que o cara vai viajar, vai curtir, vai se divertir e chega no terminal todo nervoso, Brancato, com a sua experiência longa? Realmente é interessante. A gente sempre imagina, né? Eu vou viajar, a gente vou colocando isso aqui porque é passear. uma coisa que é trivial, né? Não, é trivial. Quase que comum. todo dia no terminal, né? Então, caracteriza-se assim, né? O passageiro turista, ele é estressado. O passageiro, por exemplo, que vai viajar negócio, etc., não é no nosso caso lá, né, de navios, mas no exemplo do avião, esse é mais sossegado, ele está mais habituado e ele sabe exatamente o que a Marta colocou das suas obrigações. O horário de chegada, que tem que portar documento. Só para dar um exemplo, Buturão, ver se as pessoas não chegam lá estressadas. Outro dia aconteceu comigo, não foi ninguém que me contou. Chegou um casal, jovem ainda, e perguntando, e eu vi que eles estavam aflitos lá, eu perguntei alguma coisa, posso ajudar? Ele falou, não, eu vim aqui, eu vou embarcar no deck 5. Eu falei, tudo bem, você vai embarcar no deck 5, mas qual é o navio? Ah, não sei. Quer dizer, você compra a passagem, faz o pacote e não sabe que navio você vai? Não, falaram que era no deck 5, quer dizer, a orientação que ele recebeu, né, ou as informações que ele buscou, davam só para ele isso. E o deck nada mais é do que o andar do navio, né? Nada além disso. Então precisaria exatamente ter esse cuidado. Qual é o navio, que horas que eu devo, o documento que eu devo levar. Um outro detalhe, é pequeno, é uma coisa assim, mas dá um trabalho grande, é a etiquetagem de bagagem. Você vai despachar uma mala, você tem que estar com a etiqueta, senão para onde ela vai? De quem é essa bagagem? E a maioria chega lá sem etiqueta. Então, realmente, o passageiro de navio, ele está muito aflito. Ele quer entrar no navio, não importa. Porque quando disse a Marta, né? Quando está vendo ele vê o navio ali, aquele hotel 5 estrelas flutuante na frente dele, e ele pergunta, ele quer entrar na hora, né? E aí ele pergunta, por que eu não posso entrar? Porque ainda não está na hora. Tem que ser feito todo um sistema de manutenção. Lógico, né? Mas há um dado interessante nesse caso, eu faço uma suposição. É que se eu vou viajar num turismo qualquer e pego um ônibus e vou até qualquer cidade do interior, de Minas, por exemplo, eu sou uma pessoa normal, comum. Ao passo que eu vou viajar de quê? De navio, eu sou uma pessoa especial. Tem gente que se julga superior. Não, eu sou aquele que viaja de navio.
Eu estava viajando, fazendo turismo de navio. Ele se julga, felizmente não todos, mas gente que pensa assim. E aí eu perguntaria para vocês, no caso, o turista estrangeiro é muito diferente do turista brasileiro no comportamento? Veja bem, existe uma diferença, nós comentamos. É uma questão de orientação, uma questão de, vamos chamar até de cultura, né? Então, normalmente, esse turista estrangeiro ele está mais habituado às viagens, de um modo geral, estou conversando. E ainda os cruzeiros marítimos no Brasil, nós podemos dizer que ainda é uma atividade relativamente nova, né? Nós temos lá o terminal já funcionando há 15 anos, é um tempo razoável, mas de um espectro maior ainda é coisa nova. Então a gente vê que são muitos passageiros que é a primeira vez que viaja de navio. E talvez, Uriel, isso que você percebeu, talvez exista, não no sentido de, vamos lá, de esnobar, né? Não, porque eu vou viajar de navio é diferente de eu viajar de ônibus ou mesmo de avião. Porque é uma novidade. Para ele tudo aquilo lá tem um charme todo especial, né? Uma coisa realmente diferente. E, contudo, consequência disso, chega ao que nós comentamos aqui do estresse. Pois é. Marta, quer completar? O sonho, o glamour. Né? Muita gente tem um sonho. Muitas lua de mel, né? O casal casa e vai passar sua lua de mel no navio. Então, tem toda uma expectativa, né? Então, é bem comum mesmo, é bem comum. Mas eu acho que é mais isso, pela realização, a possibilidade de realizar um sonho, muito mais do que eu sou superior ou não. E, na verdade, como é um sonho, que é tudo de forma mágica. E esquece que o sonho, para virar realidade, precisa acontecer algumas coisas. Né, porventura, um procedimento de embarque. Não é só chegar e entrar no navio, tem todo um trâmite, ainda mais se for para o exterior. Então, procedimento, né, quando volta da Argentina, então tem a imigração, tem todo um procedimento técnico. Que aí fala, poxa, mas quando eu sonhei não era assim. Eu entrava linda e bela no navio, o comandante me esperando. Mas na realidade, tem alguns ajustes. Pois não, Ione? A pergunta é do Cláudio da Aparecida. Com a construção do túnel submerso, será que a operação de cruzeiros não será prejudicada? O que você acha, Branca? Não. Tem alguma relação? Não, tem uma certa relação, porque o local que estão discutindo, infelizmente até hoje, ainda tem, né, algumas dúvidas, ele passa exatamente ali a poucos metros do terminal, né, ali é na área onde foi construído o novo cais ali, né, que começou a construção ali do alinhamento do cais, que a gente chama. Então, realmente é próximo ao terminal. Mas o acesso ao túnel não é ali. Ele é, né, mais para trás, é para dentro da cidade. Se a gente fosse olhar somente o caso do terminal de passageiros e o túnel, eu diria que não é ali o lugar do túnel, porque você vai concentrar mais gente no mesmo lugar. Mas, evidentemente, não é isso que deve ser considerado para uma obra desse porte e dessa natureza. Então, não vejo, assim, grandes complicações, não, ou grandes interferências para o terminal e para os navios. Perfeito. Mais alguém participando conosco, Ione? Mais um, José Batista da Encruzilhada. Não seria interessante o terminal de cruzeiro ser localizado na ponta da praia? Por exemplo, com um entorno mais receptivo ao turista. Ou, no futuro, Porto Valongo, que se um dia ficar pronto, será um local turístico. Bom, essa do Porto Valongo aí, acho que vai entrar para lendas urbanas, né? Em todo caso. E as calendas. E as calendas, né? Porque nós temos o Puerto Madeiro, né, na Argentina, que é uma atração turística. Fantástica. Né? Fantástica. Maravilhosa. E, ao mesmo tempo, já que nós estamos falando da questão da tecnologia, o Rio de Janeiro construiu a ponte Rio-Niterói, passa navio ali por baixo com maior tranquilidade, não é? Por que também não poderia ser feita uma atração turística, que seria uma ponte ao invés do túnel? Mas nenhum dos dois sai. É uma história longa e antiga em relação a isto. Essa história da localização do terminal também já foi debatida muitas vezes, né, Brancato? Nós já tivemos a oportunidade de colocar, né, Buturão, mas é importante a gente repisar o assunto. Quer dizer, por que não na ponta da praia e no local em que está ali, que é a região de Outeirinhos, chamado, né, do porto? A ponta da praia, o porto, a gente precisa entender basicamente o seguinte: o porto começou lá no centro da cidade, lá no Valongo, Sabuó, e conforme havia necessidade de crescimento, ele veio vindo.
Em que direção? Em direção à Ponta da Praia. Hoje a Ponta da Praia, nós temos um problema na cidade, né, que são os terminais lá de grão, com questão de poluição lá, toda uma discussão, e ali acabou, não tem mais para onde construir, para o terminal. Lógico, o terminal na Ponta da Praia seria mais bonito, a região é mais bonita, mais leve, sem dúvida é, mas não é viável hoje você pensar na construção de um terminal lá. E do caso do Valongo, embora se fale em Porto Madeiro, na Argentina, em Portugal, Barcelona, Lisboa, em todos os lugares que existem essa revitalização de um certo local do porto, nós precisamos entender o seguinte: esses locais revitalizados eram pontas de porto já totalmente desativadas, sem operação, aonde foram implantados esses equipamentos turísticos. No caso do Valongo, você continuará a ter no meio do porto, entre cargas, né, de um lado e de outro, que não é o mais adequado, não é o ideal. Mas, em todo caso, é um projeto e que a gente deve analisar e acompanhar aí com interesse. Ponta da Praia sem chance também, né? Eu não vejo chance porque você precisaria ali, principalmente, terminando ali, né, você tem a última construção é o terminal de pesca, né? Após ali você teria que construir toda uma estrutura nova, cais, etc. E tem uma coisa que muita gente, de alguma forma, critica a localização do terminal, mas eu lembro sempre o seguinte: você tem necessidade de ter o que a gente chama de uma retroárea para que haja a circulação dos ônibus, das pessoas, etc. Se você pensa lá no Porto Valongo, o terminal, né, o cais lá, o projeto, ele está na rua. Quer dizer, então, esses ônibus, esses carros, etc., eles chegarão e terão que parar na rua. A mesma coisa na Ponta da Praia, a não ser que você fizesse um avanço muito grande, né, em direção ao mar, para ter essa retroárea onde você funciona e tem essa logística dos ônibus, dos carros, enfim, de toda essa movimentação. Muito bem. Doutora Marta, as principais dificuldades, os principais problemas aí, evidentemente que é a documentação dos passageiros, né? Mas de vez em quando sai um outro mais alteradinho a bordo, qualquer coisa assim, né? Sai. E a delegacia tem que se envolver nisso, né? Mas na verdade o volume não é muito grande com relação a isso. Salvo os dias, época de carnaval, onde eles, nessa espera para o seu horário de embarcar, eles gostam de, sei lá, como a gente pode dizer, tomar uma cervejinha. Só que aí não é só uma, duas, três, e aí chega a hora do embarque, eles estão um pouquinho mais alterados. Mas tirando isso, nós não temos muito problema, graças a Deus, no nosso terminal, a gente pode dizer que é tranquilo, mesmo pelo volume, pela quantidade de pessoas que em alguns dias específicos junta, né? Mas nós temos um bom trabalho lá e realmente não temos um volume de ocorrência, de problemas muito grande. O que pode acontecer, e assim, eu aproveito para agradecer o Brancato, porque nós realmente somos parceiros com relação a isso, alguns pequenos furtos que aconteceram. Mas quer a melhor notícia? Foi turista furtando turista. Então, um volume muito irrisório, é muito pequeno. Nós realmente não temos o problema que no aeroporto tem algumas quadrilhas de punguistas que vão lá só para furtar. Nós não temos essa realidade no nosso terminal, graças a Deus, e graças ao trabalho de todo mundo lá, de todas as instituições que estão lá trabalhando no porto. Mas os poucos raros casos foram turistas furtando turistas. Então, assim, é aquela dica para todo mundo. Em qualquer lugar onde há um volume muito grande de pessoas, fique atento aos seus objetos. Atente-se à sua bagagem, bagagem de mão, objetos de muito valor, de valor sentimental. Não é para sua viagem de navio que seja interessante levar aquela joia de família, aquilo que de repente se perdesse, se extraviar ou se furtar, vai te fazer muita falta. Então, aproveite para viajar e não para desfilar joias de herança de família. Para viajar e não para se preocupar, né? Isso, a ideia é essa. Vai bem à vontade, é a melhor coisa do mundo, né? Agora, Brancato, novas empresas, novas companhias, navios de porte maior, novidades para esta temporada em relação às últimas? Não. Basicamente não. Nós temos em termos de navios, né? Existe aí, está retornando o navio Preciosa, né, da MSC, que é o maior navio aí que aporta aqui, capacidade aí para 4.200 passageiros, né? Os demais são os tradicionais da Costa Cruzeiros,
da própria Royal Caribbean, né? O famoso Splendor of the Seas, né? Que foi um navio que marcou, né? Foi realmente um marco, né? da mudança, que era aqueles pequenos navios que demandavam aqui para Santos, e a partir dele, navio para hoje, né? Já metade da capacidade que eu falei, ele tem capacidade para 2.000 pessoas, então hoje ele se tornou um navio pequeno, se a gente pode dizer. Então não temos assim grandes ou maiores novidades. Realmente ano após ano, Turão, o que a gente busca junto, os armadores, as autoridades, enfim, todos os envolvidos, e não são poucas entidades e pessoas envolvidas numa operação de um navio. Só para você ter uma ideia, um número que eu acho sempre interessante. Quando você opera um navio de passageiro, você tem cerca de 32 entidades envolvidas. Entre sindicatos, autoridades, prestadores de serviços. Quer dizer, você vê que é um mundo, né, em volta de um simples navio. Então, realmente esse trabalho é que a gente tem buscado aprimorar, para trazer mais tranquilidade, mais segurança, comodidade, conforto, enfim. Essa constante, a gente marca muito isso a todo momento, a toda hora, em todas as oportunidades. Esse problema de chegada, isso que a Marta levantou, os cuidados que têm que ser tomados, enfim. Porque ainda, repito o que eu falei antes, ainda por ser uma novidade para a grande maioria dos passageiros, existem ainda fatos que as pessoas não atentam. E as novidades aí, elas não acontecem todos os anos, né? Há um tempo de maturação, um projeto, as projeções que os armadores fazem para trazer então uma outra novidade, etc. Porque é um anseio também dos passageiros. E com esta declaração, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do Painel Regional. Foi um prazer receber mais uma vez o Flávio Brancato, agora diretor-presidente, né? Diretor de operações, não é? Diretor-presidente do Concais Terminal de Passageiros do Porto de Santos. Prazer recebê-lo e sucesso. E vamos ver se você volta aí ainda durante a temporada, né, Brancato? Para a gente falar como é que as coisas vão se sucedendo, vão acontecendo aqui no nosso terminal. Obrigado, viu? Será muito prazer, terei muito prazer em retornar. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês. Marta Vergini, que já foi, não sei se você sabe, já foi convocada aqui como nossa comentarista titular, tá certo? Aqui cumprindo a sua missão conosco. Obrigado, viu, Marta? É sempre um prazer. E aproveito para agradecer e elogiar o empenho de todos que trabalham no terminal. Vou escolher a Sueli, né, a diretora Sueli, em nome dela, parabenizar todos os envolvidos, que realmente lá o terminal é uma família. Então, agradeço o convite, será um prazer voltar aqui. Meus policiais, a Delegacia do Turista está à disposição sempre para atender o turista que nos visitar lá no terminal. Obrigado ao nosso Uriel Vilas Boas, figura sempre importante aqui no painel, com a Ione Furukawa também, você que nos acompanhou. Estamos sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo, reprise às 8 da noite. Sábado tem painel regional às 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau. A Sueli também mudou de cargo agora? Não, houve uma reformulação, né? Ela